Sinais físicos em doenças hepáticas. A identificação de certos sinais físicos associados à história médica pode indicar a natureza da doença hepática. No paciente que se encontra letárgico, ictérico, emagrecido, edematoso, com arenhas vasculares proeminentes, abdômen globoso por ascite, um simples olhar confirma a presença de doença hepática avançada. No outro lado do espectro, com algumas poucas alterações ao exame físico acopladas a elementos da história médica, é a atenta observação e valorização de sinais que pode esclarecer o caso. Nas doenças hepáticas crônicas, existe um comprometimento da economia do corpo humano de forma relevante, que se caracteriza pelo consumo de músculos para prover a energia necessária para as atividades e necessidades basais. A face do paciente portador de doença hepática é sítio rico de sinais. Chama atenção na cirrose avançada, a hipertrofia muscular temporal e as bochechas enrugadas, né, com absorção da bola de Bichat. A icterícia, inicialmente observada nas escleras, posteriormente pode ser observada também em mucosas, especialmente na região sublingual. A icterícia pode variar de causa, podendo ser manifestação importante de doença hepatocelular, bem como de doença biliar, do trato biliar. Porém, pode ocorrer em algumas doenças não hepáticas, como a hemólise ou anemia hemolítica. Nas doenças colestáticas prolongadas, existe um depósito na pele, na forma de excrescências cremosas, amareladas, formadas por lipídios. Os xantelasmas ao redor dos olhos e os xantomas sobre superfícies tendinosas, em regiões de atrito. No alcoolismo pode ser apreciado a presença de hipertrofia de parótida. Na hemocromatose, uma doença autossômica recessiva, ligada à alteração no metabolismo do ferro, pode ser observado um bronzeamento na pele em áreas expostas ao sol. Uma outra doença autossômica recessiva que afeta o fígado é a doença de Wilson, com alteração no metabolismo do cobre. Nesta doença, forma-se um sinal muito importante para o diagnóstico, que é o anel de Kaiser-Fleischer, um depósito de cobre marrom esverdeado ou marrom dourado no interior, na face interna da córnea, observado pelo exame com lâmpada de fenda. Nos estágios mais avançados de colangite biliar primária, a antiga cirrose biliar primária, pode-se observar um sinal que se forma pela ação do prurido que esses pacientes têm. Esse prurido pode ser devastador para a qualidade de vida. Nessa imagem, observa-se uma área mais clara, na forma de borboleta, justamente a área que não é alcançada pelas unhas da paciente ao coçar. A acne rosácea pode ter suas lesões exacerbadas no alcoolismo. E o líquen plano e a porfiria cutânea tarda, ambas guardam relação estreita com a presença do vírus da hepatite C. Na cirrose hepática avançada, existe um estado de hiperestrogenismo em relação aos níveis de androgênios, que se manifesta clinicamente através de alguns sinais facilmente identificáveis: o eritema palmar, as arenhas vasculares e a ginecomastia, além de outros sinais de feminilização. As arenhas vasculares, ou telangiectasias, estão presentes na insuficiência hepática. São a expressão do hiperestrogenismo agindo sobre arteríolas enrodilhadas. A ocorrência predominante em face, pescoço, ombros e tórax. À medida que a arteríola alcança a superfície, suas numerosas ramificações formam as pernas de uma aranha e a pressão
exercida no centro dessa lesão faz elas desaparecerem. A presença de mais de 20 aranhas vasculares com tamanhos maiores do que 15 milímetros, ocorrendo em locais atípicos, se correlaciona fortemente com a ruptura de varizes do esôfago. A ginecomastia também pode ser causada pela utilização de espironolactona, um diurético inibidor da aldosterona utilizado no tratamento da cirrose. Nesses casos, a ginecomastia pode ser dolorosa. E a hipóxia observada no decorrer da cirrose crônica hepática pode determinar o aparecimento de baqueteamento digital. Na cirrose, especialmente alcoólica, pode-se observar também a contratura do hipoitrem. Essa contratura se forma por uma contração fibrótica da fáscia palmar. E nas unhas dos pacientes em estado prolongado de hipoalbuminemia, pode-se observar as unhas esbranquiçadas, chamadas de cleuconíquia. O asterixis ou flapping é um tremor irregular das mãos que surge quando os braços são estendidos e as mãos em dorsiflexão, lembrando o bater das asas de um pássaro. Elas sinalizam na encefalopatia, esse flapping, na encefalopatia sinaliza que o paciente alcançou o estágio 2. A inspeção do abdômen também pode revelar a presença de circulação colateral. A necessidade de se diferenciar entre dois tipos prevalentes de circulação colateral abdominal, um que é a circulação tipo porta e a outra tipo cavo inferior. A circulação colateral porto-sistêmica tem fluxo centrífugo da cicatriz umbilical para a periferia, enquanto que a circulação colateral do tipo cavo inferior tem um sentido unidirecional sul-norte e é causada especialmente por obstrução da veia cava. A presença de circulação colateral tipo porta, como se observa nessa imagem chamada de caput medusae, ocorre pela hipertensão portal que dilata veias previamente colabadas, as veias paraumbilicais. E a ascite é a manifestação da descompensação funcional do fígado. Quando volumosa, é facilmente identificada tanto pela inspeção como pela percussão. Ao se percutir um abdômen em ascite volumosa, obtém-se uma onda líquida ao percutir de um lado do paciente e sentir a onda bater no outro lado, na outra mão colocada aposta em localização oposta. Como a onda líquida poderia se transmitir através da parede abdominal, é solicitado que o paciente ou um assistente interponha uma mão para bloquear a possível transmissão através da parede. Se assim mesmo a onda líquida é percebida com a mão colocada no lado oposto da que percute, está comprovada a presença de líquido. E essa prova chama-se teste do Piparotti. Volumes menores de ascite podem ser detectados por manobras percutórias. A presença de maciçez em flancos se deve à presença de líquido nessa região, normalmente não existente. E quando se solicita ao paciente que assuma algum decúbito, a região previamente timpânica, maciça, se torna timpânica. É uma maciçez móvel. Finalmente, embora não se trate exatamente de sinais físicos, a presença de colúria reflete níveis elevados de bilirrubina conjugada e sua excreção renal. A presença de colúria remete à lesão hepatocelular ou colestase. E quando a colúria é
acompanhada de acolia, ou presença de fezes sem o pigmento estercobilina, o raciocínio deve se dirigir à possibilidade de colestase obstrutiva.